Leitura do livro Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. Autor John Bevere. Capítulo 2. A busca por Deus. O Senhor me disse: eu considerei você mais do que a mim mesmo. A Bíblia fala sobre temas essenciais, verdades que a percorrem desde Gênesis até Apocalipse. O apaixonado desejo de Deus e a busca do homem é um deles. É fato. Deus quer se aproximar de nós mais do que queremos nos achegar a Ele. Ele verdadeiramente anseia por nós. Tiago 4, versículo 5. A palavra anseia significa ter um desejo intenso. Esse tem sido o clamor mais profundo do seu coração desde o começo dos tempos. Depois que Adão pecou, as primeiras palavras de Deus não foram uma proclamação de julgamento, mas sim: Adão, onde você está? Você consegue ouvir o intenso clamor do seu coração? Por que você está se escondendo de mim? Vamos traçar seu anseio por nós ao longo do curso da história. O tatataraneto de Adão. O tatataraneto de Adão chamava-se Enoque. Acredito que um dia Enoque foi até Adão e pediu que lhe falasse sobre o seu tempo no jardim. Ele queria saber como era verdadeiramente andar com o Deus vivo. Você talvez esteja se perguntando: como poderia Enoque falar com seu tatatataravô? Respondendo à sua pergunta, quando você viver até os 930 anos, verá seus tatataranetos. Adão só tinha 622 anos quando Enoque nasceu. Matematicamente, a Bíblia nos diz que Adão tinha 687 anos quando Enoque, aos 65, aproximou-se dele. Isso é deduzido pelo relato em Gênesis de que Enoque caminhou com Deus por 300 anos, sendo que ele viveu até 325 anos. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Gênesis 5, verso 22 e 23. É provável, portanto, que aos 65 anos tudo tenha mudado para Enoque, quando ele se achegou para ouvir as bênçãos e a angústia dos lábios do patriarca Adão. Estou usando a minha imaginação, não tenho passagens bíblicas como respaldo, mas acredito que se passaram anos até Enoque criar coragem e ir a seu renomado ancestral para perguntar a respeito do jardim, porque Adão não podia falar livremente sobre o assunto e provavelmente avisaram o jovem Enoque para não discutir esse assunto com Adão. Escritos históricos judaicos falam a respeito da depressão que Adão sofreu após ter sido expulso do jardim. O peso disso era quase insuportável. Alguns escritos relatam como Adão e Eva se sentaram em cavernas escuras, não podendo olhar um para o outro por causa da vergonha que sentiam pelo que tinha acontecido. Adão tinha perdido o seu esplendor. Uma coisa é ouvir a promessa de caminhar com Deus, e outra diferente é perder a realidade tangível de morar em sua glória. Adão sofreu uma indescritível perda, mas Enoque insistiu e trouxe à tona as ansiedades e angústias de Adão, e as misturou com fé e expectativa. Durante gerações, murmurava-se entre eles sobre o quanto estavam desapontados com a perda de Adão, mas Enoque enxergou a promessa: eu vou caminhar com Deus. Imagino como tenha sido o encontro entre os dois. Enoque tremeu, mas sua paixão finalmente superou seu medo. Através das trêmulas sombras da derrota, ele insistiu e acreditou que havia algo mais. Para ele, a história de Adão era mais do que um conto de fracasso. Foi uma revelação do desejo supremo de Deus de caminhar com o homem. Eu tenho que me perguntar: se Adão viu um vislumbre do fogo de Enoque, como transferiu a bênção distante encontrada na memória de sua vida no jardim do paraíso? Adão chorava enquanto transmitia seu desolador relato. Enoque, eu andava com ele, em sua glória, o Criador do universo. Aquele que fez tudo o que você vê, caminhava ao meu lado. Ele me revelou a íntima sabedoria do seu plano perfeito. Como ele colocou e organizou as estrelas no céu com a ponta dos seus dedos.
Esses mesmos dedos não só me criaram, mas seguraram a minha mão. Ele chamava cada estrela pelo seu nome e as designou para orientar a navegação e as estações. Mostrou-me como equilibrava a Terra com seus campos gravitacionais e eletromagnéticos e criou um clima perfeito. Ele compartilhou o segredo da semente e como dela nasce a vida de acordo com a sua espécie, como é regada pelas nascentes nas profundezas estrategicamente colocadas por toda a terra. Enoque, ele me confiou o privilégio de dar nome a todos os animais, mais de 500.000 espécies. Discutimos o assunto juntos, mas ele deixou a escolha final para mim. Quanto mais Adão falava, mais Enoque ficava faminto por ouvir, até que a paixão tomou conta dele. Ele precisava caminhar com Deus como Adão caminhou, e não aceitaria não como resposta. Enoque até mesmo herdou algo que Adão não tinha herdado. O pó de Adão retornou à terra. Mas Gênesis nos diz, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5, verso 24. Ele saiu deste mundo sem ver a morte. Em sua vida, Enoque foi um grande profeta. Falou em seus dias, bem como profetizou para os nossos. Profetizou a respeito de impostores que iriam se levantar na igreja nos últimos dias, atuando e até acreditando serem salvos pela graça. Profetizou sobre o julgamento que viria. Judas capítulo 1 ao 15. Ele teve visões do julgamento de Deus, declarando a segunda vinda do Senhor, milhares de anos antes do seu nascimento virginal. Por que Deus o tomou para si quando ele tinha somente 365 anos? Foi por causa do seu grande ministério profético? Não, foi porque ele caminhou com Deus e o livro de Hebreus nos diz, agradou a Deus. Hebreus 11, verso 5. Não me entenda mal. A caminhada de Enoque com Deus produziu um poderoso e eficaz ministério, mas era o seu maior desejo conhecer intimamente a Deus, o que era agradável ao Senhor. Ele alcançou o anseio que há no coração de Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele do jeito que Ele anseia por nós. A angústia de Deus ao longo das eras. Essa tem sido a angústia de Deus ao longo das eras, um povo que deseja conhecer a Ele em resposta ao seu desejo por nós. Depois de Enoque, houve Noé, outro tataraneto que tocou o coração de Deus. Gênesis nos diz, Noé andava com Deus. Gênesis 6, verso 9. Noé foi ao encontro do desejo de Deus por comunhão e se achegou a Ele. À medida que ele se achegava a Deus, Deus se achegava a ele, avisando-o das coisas que iriam acontecer. O julgamento que pegou o mundo desprevenido foi o primeiro segredo compartilhado entre Noé e Deus. O relacionamento íntimo de Deus com Noé nasceu da confiança que Deus responderia àqueles que o buscam, que tivessem coragem de acreditar e de se aproximar para experimentar intimidade com ele. Vemos isso novamente na vida de Abraão, quando Deus o convida a andar na minha presença. Gênesis 17, verso 1. Esse convite é estendido novamente a Isaque e a Jacó. Antes mesmo do nascimento de Jacó, Deus disse, amei Jacó. Romanos 9, verso 13. Deus se dedicou a ele como se dedica a todos nós, mesmo quando Jacó não se dedicava a Deus. Enquanto fugia de seu irmão, ele encontrou Deus esperando para capturá-lo. Quando Jacó dormiu em um travesseiro de pedra, Deus o acordou em um sonho, mostrando-lhe uma escada com anjos subindo e descendo. Era uma conexão divina, revelada entre Deus e o homem. Depois de 400 anos de escravidão, os filhos de Israel, descendentes de Jacó, se enganaram em relação ao principal propósito de Deus de libertá-los da escravidão. Eles achavam que tudo se resumia em herdar a terra prometida, mas era muito mais que isso. O profundo desejo de Deus era intimidade, e ele claramente relata suas intenções quando fala a toda a nação com palavras apaixonadas e poéticas. Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Êxodo 19, verso 4.
No entanto, os desejos dele não se refletiam nas palavras dos filhos de Israel, e o diálogo entre eles demonstra uma motivação bem diferente. Você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Números 16, verso 14. Seus corações estavam interessados no que, mais do que em quem eles iriam herdar. Moisés repetidamente esclarecia o desejo de Deus aos descendentes de Abraão. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Êxodo 34, verso 14. Deus declarou a todo Israel: Eu sempre os amei. Malaquias 1, verso 2. Mesmo assim, em ignorância e dureza de coração, eles responderam: De que maneira nos amaste? Malaquias 1, 2. Incapazes de enxergar o fato de que o coração de Deus ansiava por eles, interpretaram suas tentativas de aproximação como atos de julgamento. Mesmo com repetidas desobediências do povo, o desejo de Deus permanecia firme. Nos dias de Jeremias, ele clamou: Mas agora, visto que vocês fizeram todas estas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu lhes ter chamado e vocês não me terem respondido. Jeremias 7:13. Ele os fez saber que os buscou de maneira no dia em que os trouxe do Egito até aquele exato momento. Jeremias 7, verso 25. Mesmo passado por tudo isso, o amor de Deus nunca vacilou, mas a maior evidência de seu profundo anseio por nós é encontrada em Jesus. O próprio Jesus explica: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, verso 10. Ele não veio somente para salvar, veio também para nos buscar, mesmo quando éramos seus inimigos. Deus pensa em nós individualmente. Quando ansiamos por alguém, pensamos frequentemente nessa pessoa. Pegamos-nos pensando nela durante o dia todo e até às vezes em nossos sonhos. Tornamo-nos tão vulneráveis que queremos compartilhar com os outros o quanto desejamos sua companhia e o quanto pensamos nela. Com Deus não é diferente. Ele falou com Davi acerca dos seus pensamentos a nosso respeito. Davi relata essa incrível reflexão que Deus tem sobre cada um de nós. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Salmo 139, 17 e 18. É quase impossível para nós compreender, mas os pensamentos de Deus a respeito de cada um de nós são mais do que todos os grãos de areia da terra. Pense nisso por um momento. Imagine cada grão de areia em todo o planeta, cada praia, deserto, lago, mar, fundo do oceano e, claro, cada campo de golfe. Quando olho para um único banco de areia no campo de golfe, não consigo imaginar o número de grãos de areia que existem naquele pequeno buraco. Mesmo assim, Deus fala de todos os grãos de areia da terra. O número é incontável. Ao longo dos últimos 21 anos, tive muitos pensamentos amorosos sobre minha esposa, mas mesmo em todos os meus devaneios, duvido que no meu melhor dia eu tenha enchido uma pequena jarra, quem dirá toda a terra. Você busca aquilo que valoriza. Você tem esse tipo de pensamento em relação àqueles que você ama, quer ter por perto e deseja ter intimidade. Você está começando a ter uma ideia do quanto Deus o ama? Você já tinha parado para pensar no quanto significa para Ele? Quando fazemos compras, passeamos por lojas cheias de itens com etiquetas de preços. Alguns estão na promoção, outros são caros, cada um com um preço de acordo com o seu valor. Mas se formos compradores sábios, levaremos apenas aqueles que valem para nós tanto ou mais do que pagamos por eles. Tudo na vida tem um valor designado. Esse valor é determinado pela percepção do comprador. Alguns anos atrás, uma bola de beisebol estava à venda, mas não se tratava de uma bola comum. Era a bola com a qual Mark McGwire conseguiu bater seu 70º home run, a pontuação mais importante do jogo de beisebol. Naquela época, ele quebrou o recorde de maior número de home runs
feitos em uma única temporada. A bola foi vendida por 2,7 milhões de dólares. Mesmo se eu tivesse o dinheiro, certamente não pagaria isso tudo por ela. Por quê? Porque não era tão valiosa para mim. Mesmo assim, li que havia pessoas que pagariam mais se tivessem a oportunidade. Mas hoje, quando esse recorde de home runs já foi quebrado, duvido que alguém pague uma fração do valor dessa bola extremamente cobiçada. Seu valor caiu. Então, a questão não é qual é o nosso valor para a sociedade, pois isso varia. Até o valor da vida humana difere entre os homens, porque há milhões de pais que matam seus filhos antes deles nascerem. A vida do bebê não vale para eles o transtorno gerado. Há maridos que deixam suas esposas e filhos porque acham que o relacionamento não vale o esforço e o tempo. Seu próprio conforto e prazer valem muito mais que as vidas de suas mulheres ou filhos. Há aqueles que se vendem na prostituição. A lista se estende infinitamente e resulta em milhões de pessoas feridas em nossa sociedade. Há aqueles que não se sentem amados ou queridos pelo fato de verem seu valor por meio dos olhos de outras pessoas. Nosso valor para Deus Pai. Qual é o nosso valor para Deus? É nele que nós achamos nosso verdadeiro valor. Deus é aquele que determina quanto as coisas valem neste universo, não o homem. Pois aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas 16, verso 15. Jesus disse: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, verso 26. Considere por um momento toda a riqueza deste mundo. Pense em todas as mansões multimilionárias, todas as pedras e metais preciosos, carros luxuosos, iates e aviões, todas as maravilhas eletrônicas, e essas são só algumas coisas boas. Existem tantos outros tesouros no mundo que chega a ser algo quase inimaginável. Estudos recentes estimaram o produto mundial bruto em 35,8 bilhões de dólares. É muita riqueza, e isso sem incluir os bens imobiliários. Mesmo assim, Jesus nos diz que um homem que troca sua vida por toda essa riqueza faz uma má escolha. Se o nosso verdadeiro valor, aquele que Deus nos dá, é maior que toda a riqueza do mundo, qual é o nosso valor para Ele? Nós aprendemos, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Estávamos sob o reino de um príncipe perverso, Lúcifer, depois que caímos com a queda de Adão. Lucas 4, verso 6. A desobediência de Adão se espalhou entre todos. Éramos escravos do pecado, domínio em que Lúcifer reina como Senhor. Ele se assenhorou de nós e não estava disposto a nos libertar. Nosso destino seriam trevas eternas, sem esperança de salvação. O único preço justo pela nossa liberdade seria sermos comprados de volta, mas custaria alto demais para qualquer homem pagar. Mas Deus entregou Jesus como resgate por nós. Ninguém e nada poderia ter nos comprado, Deus diz, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Salmos 49, 8. Deus valoriza nossas almas tão grandemente que nos comprou com o próprio Jesus. Paulo diz: vocês foram comprados por alto preço, 1 Coríntios 6, 20. Novamente, ele diz acerca do Pai que nos deu Jesus. Neles temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, 7. Para Deus Pai, não há nada nem ninguém mais valioso neste universo que seu Filho Jesus. Mesmo assim, com essa compra, Deus declarou que o nosso valor é comparável ao seu maior tesouro. Que coisa maravilhosa! Se valêssemos 1 centavo a menos para Deus que o próprio Jesus, o Pai nunca o teria dado, porque Deus não faz negócios que não são lucrativos. Uma má compra ou troca acontece quando você dá algo de maior valor por outro de menor. Uau! Está vendo o quão importante você é para o Pai? Jesus confirma isso dizendo:
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, verso 22 e 23. Jesus declara simplesmente que o Pai nos ama tanto quanto Ele ama Jesus. Você ouviu isso? Você consegue perceber seu verdadeiro valor? Você entende por que Ele busca por você? Sim, mas eu só sou um entre tantos. Alguns talvez se perguntem: sim, Deus fez isso por toda a humanidade cumulativamente. Quem sou eu entre tantos? A resposta para essa pergunta é: se você fosse o único, ainda assim ele teria pagado o preço e resgatado você por este grande preço. Isso pode ser visto claramente no ministério de Jesus. Ele tinha passado o dia inteiro ensinando as multidões sobre o reino de Deus. Estava cansado, mas havia algo que não podia esperar. Guiado pelo Espírito Santo, ele diz a seus discípulos para entrarem em um barco e atravessarem o mar da Galileia. No meio do mar, uma tempestade se formava e ameaçava a vida deles, mas Jesus estava tão exausto que dormia. Amedrontados, os discípulos o acordaram e falaram sobre o perigo que lhes sobrevinha. Jesus respondeu ordenando às ondas e ao vento que se acalmassem. Eles passaram boa parte da noite atravessando esse mar tumultuoso. Agora, eles chegaram ao outro lado, talvez pudessem finalmente descansar. Mas ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso por espírito imundo, o qual vivia entre os sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Marcos 5, 3 ao 5. Se estivesse vivo hoje, ele seria internado em uma instituição para doentes mentais, mas, provavelmente, em um confinamento solitário. Teria sido medicado e deixado sozinho. Muitos o considerariam um excluído, somente mantido vivo porque as leis não permitiriam que fosse morto. Ele seria visto como a escória da sociedade. Seu valor seria quase nenhum. Poucos buscariam a sua amizade. Mesmo assim, esse homem possesso tinha grande valor para o Pai, Jesus e o Espírito de Deus. Jesus ministrou a ele de um modo poderoso. Tão poderosa foi a sua ministração que ao final do dia ele estava sentado ao lado de Jesus, vestido e em plena posse das suas faculdades mentais. Agora vem a parte mais maravilhosa. Depois que Jesus ministrou, ele entrou de novo no barco e atravessou novamente para o outro lado. Marcos 5, 21. Eu nunca me esquecerei de quando Deus me mostrou esta passagem. Isso abriu meus olhos. Estava tão maravilhado com o fato de que Jesus, exausto depois de ter tido um dia difícil, atravessado o mar e lutado contra uma tempestade somente para ministrar um homem possesso a quem a sociedade não dava nenhum valor, tem entrado no barco e voltado pelo mesmo caminho. Ele fez isso tudo por um único homem. Quando vi isso, tive o pleno entendimento que se eu fosse o único, ainda assim, ele iria buscar-me e pagar o meu resgate para que eu pudesse ter comunhão com ele. Sem dúvida, os anjos do céu cantaram na noite em que ele nasceu, celebrando paz na terra e boa vontade aos homens. A busca de Deus por nós estava sendo revelada diante do mundo. Como Jesus vê cada um de nós? Uma das maiores revelações que o Senhor já me deu veio pouco depois de eu ter recebido a salvação. Estava tendo comunhão com Ele enquanto dirigia meu carro e, aparentemente do nada, Ele começou a falar de algo que revolucionou meu modo de pensar. Escutei-o sussurrar ao meu coração: John, você sabe que o considero mais importante do que eu mesmo?
Lembro-me de quando ouvi essa declaração brevemente, eu o considerei uma blasfêmia ou algo inspirado pelo inferno. Racionei que isso era completamente presunçoso e irreverente. Quase falei sem pensar: para trás, Satanás! Mesmo assim, no fundo do meu coração, senti que era a voz do Senhor. Então fiz o que sabia ser seguro. Respondi: Senhor, é muito difícil para mim acreditar nisso. Parece blasfêmia que o Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, iria me considerar, fraco como sou, mais importante que o Senhor. O único jeito de eu ser capaz de aceitar essa declaração é o Senhor mostrar-me 3 passagens do Novo Testamento que provem isso. Depois de dizer isso, senti que ele havia se agradado e imediatamente ouvi no meu coração: o que diz Filipenses 2:3? Estava familiarizado com o versículo, então citei-o em voz alta. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. O Senhor disse: aqui está a primeira passagem bíblica. Retruquei: Senhor, nessa passagem é Paulo falando aos cristãos de Filipos, dizendo a cada um deles para considerar mais os outros do que a eles mesmos. Não está falando a respeito do seu relacionamento comigo. Imediatamente ouvi: Filho, eu nunca disse aos meus filhos para fazer algo que eu mesmo não faria. Então ele mostrou-me que esse era o problema em muitos lares. Pais esperam que seus filhos tenham um comportamento que eles mesmos não têm. O Senhor nunca espera de nós algo que Ele mesmo não seja o exemplo a seguir. Entendi o seu ponto de vista, mas não estava convencido que Ele me considerava mais importante do que Ele mesmo. Então eu disse: Senhor, só tenho uma passagem bíblica, preciso de mais 2. Não fui reverente, mas sim bastante cauteloso. Então ele me fez uma pergunta que ficou gravada em meu coração: John, quem foi pendurado na cruz? Você ou eu? Surpreendido pelo que eu já sabia, mas que havia agora se tornado muito mais real, respondi seriamente: foi o Senhor Jesus. Ele continuou: deveria ter sido você naquela cruz, mas eu carreguei seus pecados, juízo, indisposições, doenças, dores e pobreza. Fiz isso porque, para mim, você era mais importante do que eu mesmo. Tremi enquanto ouvi suas palavras. Toda dúvida foi erradicada por aquilo que ele falou. Pensei com seriedade em como ele não merecia nada do que recebeu. Ele era justo e inocente. O versículo de 1 Pedro 2,24 me veio à mente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Soube então que Jesus verdadeiramente me considerava mais importante do que ele próprio. Comecei a chorar e adorá-lo. Eu já sabia que haveria um 3º versículo e, como esperado, ele falou no meu coração. O que Romanos 12:10 diz? Era outra passagem da Bíblia que eu conhecia e novamente a citei. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu o ouvi dizer: não sou eu o primogênito entre muitos irmãos? Romanos 8:29. Prefiro meus irmãos e irmãs e os considero mais do que a mim mesmo. Frequentemente ouvia falar sobre como Jesus nos amava, mas quando ele falou essas palavras ao meu coração, tornou-se muito real. E quanto somos individualmente especiais para ele. De fato, ele chama aqueles que são parte de sua família de seus tesouros. Ele nos diz que somos especiais e se regozija em nós. Oh, sim, ouça estas palavras lindas e verdadeiras. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com seu amor e renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias 3:17. O que é o homem? Os anjos assistem curiosamente enquanto veem o majestoso e santo Deus dar tamanha atenção a meros homens. Lemos:
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Salmos 8, 3 ao 4. Mesmo tendo sido estas palavras escritas por Davi, sinto que certamente Deus o permitiu ouvir os pensamentos dos poderosos seres angelicais que estavam ao derredor do trono de Deus. Os anjos olhavam esse poderoso Deus formar o universo. Eles estavam tão maravilhados que continuamente exclamavam: Santo, Santo, Santo. E cada momento que passava revelava um aspecto da sua glória, e tudo o que eles poderiam dizer era: Santo, 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 por toda a eternidade. Eles exclamavam tão alto que sacudiam o batente das portas da sala do trono. Um auditório com capacidade para, no mínimo, 10 milhões de pessoas. Mesmo assim, eles se perguntam por que o mais magnificente Deus tinha sua atenção voltada para nós. Eles perceberam que seus pensamentos de amor e bondade a nosso respeito são inumeráveis, pelo que são mais numerosos que os grãos de areia encontrados na terra. Eles ficam maravilhados por isso. Nós somos suas possessões valiosas, suas joias raras, as pedras vivas que constroem o tabernáculo em que ele deseja que habitemos. Por que Deus sentiria isso a nosso respeito? O que fizemos para merecer tão grande amor? Esta é a maior verdade de todas. Não fizemos nada para merecer seu amor e seu desejo por nós. Ele viu em nós somente aquilo que seu amor pode ver. Ele viu tesouros em meio à corrupção, ao pecado e à depravação. Ele pagou por aquilo que muitos considerariam de pouco ou nenhum valor. Ele viu além da nossa aparência, viu o que somente sua graça poderia produzir. Agora podemos compreender sem dificuldade as palavras da Bíblia. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 20. Por que alguém que foi tão amado e valorizado iria querer voltar a ser parte de um sistema que o escravizou no passado e no qual era visto como insignificante em comparação ao seu verdadeiro valor? Quando de fato entendemos que Deus é o ser mais importante de todo o universo e ainda assim o mais pessoal e que busca ardentemente por nós, como podemos ignorar tal convite maravilhoso para nos aproximarmos dele? Não podemos mais rejeitá-lo, porque somente a ignorância iria permitir tamanha passividade. Questões para estudo. 1. Quando os filhos de Israel foram libertos dos seus 400 anos de escravidão no Egito, estavam confusos a respeito do principal propósito de Deus ao libertá-los. O Senhor declarou: Eu os trouxe para mim. No entanto, eles se queixam e murmuram, pensando somente em herdar a terra prometida. De acordo com o autor, os corações deles estavam no que e não em quem eles herdariam. Deus libertou você da escravidão do pecado, desejando trazê-lo para junto dele. Você já se lamentou ou murmurou? De que maneira você confundiu o que com em quem? 2. Neste capítulo, uma pergunta foi feita. Por que alguém que foi tão amado e valorizado iria querer voltar a ser parte de um sistema que o escravizou no passado? Como você responderia a esta pergunta? 3. O autor compartilhou um diálogo que teve com Deus, pouco depois de ter recebido a salvação, se referindo à grande estima que Deus tem por ele. Como o conhecimento de que você é uma joia rara e de grande valor modifica ou modificaria a sua vida e de seus relacionamentos?